chegamos então para a nossa terceira aula do Resumão de Literatura Brasileira para o Enem. Agora, nessa terceira aula, nós vamos falar sobre o arcadismo. Arcadismo, como o próprio nome já diz, vem de Arcádia, que é uma região campestre do Peloponeso, que significa sociedade literária. Beleza, já sabemos aí a origem da palavra, né, da origem do nome arcadismo. Ok. Vamos voltar ao ping-pong. Voltando ao ping-pong, então. Primeiro nós tivemos... Vai pegar aqui, será? Vai, né? Primeiro nós tivemos o quinhentismo. Depois nós tivemos o barroco. E agora nós temos o arcadismo. Beleza. Vai ficar espelhado, né? Mas vai dar para entender, né? Mais ou menos. Então, olha só. Lembra? Falei sobre o ping-pong da literatura. O arcadismo ele vai acontecer de forma a rejeitar os preceitos barrocos e resgatar os preceitos do quinhentismo. Mas o que tinha no quinhentismo para resgatar, afinal? A natureza. O arcadismo vai falar muito sobre a natureza. Então, o arcadismo vai ser totalmente focado ali na natureza. E eles vão ser contra o quê? O luxo. Porque, afinal de contas, eles não precisam de muito para viver, entendeu? O homem arcade, ele não precisa de muita coisa, não. Ele tá ali, sabe, a vida dele, ele aproveita as mazelas da vida. Ele tem dali o que comer, o que vestir e onde morar, para ele, ó, perfeito, maravilha, não precisa de mais nada. Eles rejeitam os preceitos barrocos exatamente por isso, pelo luxo, pelo alto conforto, né? Bom, beleza. Então aqui no nosso ping-pong, o arcadismo vai rejeitar o barroco e resgatar o quinhentismo. E não só o quinhentismo, tá? Eles vão beber das águas gregas. Desculpa, eu dei uma engasgada. Eles vão beber das águas gregas também, ok? Então vamos lá, olha só. Quando que vai acontecer o arcadismo? Em 1768, com a publicação de obras de Cláudio Manuel da Costa. Ok, mas o que vai estar acontecendo no contexto histórico e social da época? A Revolução Francesa, a expulsão dos jesuítas, um conflito com o Império. Essa época é a época da mineração, tá? Então tem muita coisa acontecendo aqui ao mesmo tempo em que acontece essa literatura. Ah, mas isso influencia? Sim, isso influencia. O contexto histórico e social sempre influenciará a literatura, porque a literatura, ela segue o momento. Vocês, desde o fundamental, devem ter aprendido que quando a gente pega um livro para ler, deixa eu pegar um aqui que eu deixei separado, quando a gente pega um livro para ler, a gente precisa entender quando que foi escrito, mas quando que o autor viveu, porque é aquela época que ele vai colocar dentro do livro. Não dá para, por exemplo, Fernando Pessoa, grande autor do modernismo português, ele não iria escrever um livro falando sobre aspectos ali, sobre o contexto social e histórico do barroco, por exemplo. Porque não faria sentido, não é ali que ele vive, entendeu? Então todo livro traz consigo o histórico, né, o contexto histórico do momento, tá? Então por isso que é muito importante vocês, inclusive, anotarem isso daí, no resumo que vocês estão fazendo agora, tá bom? Então tá, então já falamos aqui, arcadismo acontece em 1768, com a publicação de obras de Cláudio Manuel da Costa. Acontece na época da expulsão dos jesuítas, conflito com o Império, época da mineração e Revolução Francesa. Eles vão no ping-pong, vai ser contra o barroco e resgatar o quinhentismo, bebendo também de águas gregas. E nesse resgate, aliás, ao rejeitar o barroco, eles estão sendo contra os exageros e os principais nomes do barroco. Então eles vão falar muito mal do Gregório de Matos. Eles não gostam de jeito nenhum desse cara, tá? Vão meter a boca mesmo na igreja católica. E quando eu falo igreja católica, eu não estou falando de religião, tá? Eu estou falando de
do que predominava na época, em todos os textos, em todos os que vocês pesquisarem, em todas as obras que vocês pesquisarem, vocês vão ver isso. E não está falando de religião. Na literatura, nós não discutimos religião. Nós estamos falando apenas do que acontecia, a predominância na época. Beleza? Então vamos lá. Então eles vão meter a boca no Gregório, vão falar da igreja, vão falar dos portugueses, eles vão se recusar ao extremo dar o dinheiro deles para a coroa. Porque lembra que a galera no passado, eles trabalhavam, mas eles tinham aqueles impostos, né, a serem dados à coroa. E o homem Árcade, ele se recusa extremamente. Como assim? Vou trabalhar para dar dinheiro para eles? É o que faltava, não é mesmo? Eles não querem, eles se recusam a fazer isso. E bom, vamos direto ali, vamos voltar, né? Como que vai ser o homem Árcade? Então ele é o poeta que quer o simples, né? Os poetas Árcades, eles querem o simples, eles querem viver aqui as mazelas da vida. Quem já assistiu Floribela? Floribela é uma novela que passava lá em 2004, 2005, mais ou menos. E eu, inclusive, assisti naquela época, reassisti, não faz muito tempo. E tem um homem, né, um personagem na novela que chama Adriano. Ele aparece na primeira temporada da novela. E ele é super simples, ele é paz e amor, gosta da natureza. Então, eu costumo dizer que o homem Árcade é nada mais nada menos do que o Adriano de Floribela. É a associação que eu fiz. E, inclusive, aconselho vocês, quando vocês estiverem fazendo o resumo de vocês com certeza assistiram ou assistem alguma série, algum filme. Tenta associar essa característica do homem Árcade à característica de algum personagem, porque vai ficar mais fácil depois para vocês na hora de estudar, tá bom? Então essa é uma dica muito valiosa, pegue aí. Bom, então, mas se o arcadismo rejeitava o barroco porque ele gostava do simples, ele gostava da natureza, quais eram os ideais dele? Ele apoiava os ideais do iluminismo, que é a fraternidade, a liberdade e a igualdade, porque é isso que ele considerava justo. O homem Árcade considerava essa tríade, liberdade, fraternidade e igualdade, como sendo justo, sendo a tríade justa. Por isso que eles apoiavam isso e rejeitavam o outro, tá? Então, olha só, todas as obras vão ser obras sobre a natureza, vão ter ali o bucolismo. Oh, que palavra é essa? Aqui pega? Aqui, né? Melhor. Bucolismo. Ai, pessoal, eu queria tanto dar um jeito de deixar isso daqui certinho para vocês não ficar espelhado. Ó, bucolismo. O que é o bucolismo? Talvez vocês já tenham visto em alguma prova e falado assim, nossa, que palavra feia, o que é isso? Mas não é uma palavra feia, o bucolismo é a relação do homem com a natureza, tá? Então nas obras, as obras vão ser sobre a natureza e vai ter presente ali o bucolismo. Não só as obras literárias, mas também as obras artísticas. Vocês já devem ter visto aqueles quadros onde tem aquelas mulheres sentadas no balanço, assim, e tem a natureza. É uma obra Árcade, tá? Aquelas obras que tem muita natureza, tem o rio e tem as árvores e as flores, são obras Árcades. Algumas são, sim, romancistas, mas a maioria é Árcade. É saber diferenciar, os autores, né? Depois a gente vai discutir sobre isso. Olha só. Então, o bucolismo é a relação entre homem e natureza. Então, se cair na prova, se cair ali na avaliação de vocês, o homem Árcade prezava pelo bucolismo. Sim ou não? Sim. Tá? Sim. Relação do homem com a natureza. Bucolismo. O que mais que tem? Racionalismo. E aí, eles, né, como eu já disse, eles vão resgatar os preceitos ali do quinhentismo, que na verdade da Grécia Antiga, que na verdade é a natureza, a relação com a natureza. Então, olha só. Fé não é católica, mas é na natureza. Então eles não têm uma fé, por isso que eles criticam, inclusive, entendeu? Porque a fé deles não é uma fé religiosa, não. A fé deles é depositada na natureza. Então eles agradecem a terra, eles agradecem as árvores, entendeu? Eles depositam a fé deles na natureza, tá?
Eu tô olhando aqui porque estou com um resumo. Lembrem sempre que quando eu olhar pra cá é porque eu estou com o meu resumo para não esquecer de absolutamente nada para falar pra vocês, porque se trata de um curso sim, prático, de um resumão, beleza? Então vamos lá. O que mais que tem? Valorização do amor e da mulher, uma linguagem simples e sem rodeio. Além, então, marquem essas características, não se esqueçam. Então, características do arcadismo: bucolismo, obras voltadas ali à natureza, a fé na natureza. A fé não é católica, a fé não é religiosa, a fé é da natureza, na natureza. Racionalismo, a tríade, né, que é do iluminismo, que é liberdade, fraternidade e igualdade, que é o que eles consideravam justo. Eles resgatam os preceitos do quintismo, bebem um pouco das águas gregas e também da latina, mas é mais da grega, tá? E valorizam o amor, valorizam a mulher, valorizam tudo isso daí. E eles usam uma linguagem muito simples, uma linguagem sem rodeios, todo mundo dá pra entender ali o que eles escrevem, pelo menos na época, tá? Beleza. Olha só. Bom, daí a gente pode falar depois. Vamos direto para os principais autores. E tem aqui 5 autores que foram os principais autores. E além de ser os principais autores, eles faziam parte da burguesia, que depois formou-se ali a Inconfidência Mineira. Lembra? Arcadismo acontece na época da mineração e é formada nessa época ali a Inconfidência Mineira por esses 5 autores burgueses. Então, olha só. Primeiro autor. E aí eu vou falando algumas características ou algumas obras deles, tá bom? Que são muito importantes para a época. E aí vocês vão pausando aí e escrevendo, tá? Então, olha só. Primeiro autor. Cláudio Manuel da Costa. Ele é um Arcade, porém com traços barrocos. Ué, mas professora, o arcadismo ele não rejeitava o barroco? Pois é, o cara, ó, ele era diferente, diferenciado, mas foi o cara ali que escreveu obras, tá? E deu a publicação, e deu início ali ao arcadismo no Brasil, tá? Segundo autor, gente, Santa Rita Duron. A principal obra dela, ou dele, é Caramuru. Ai, gente, desculpa, tá coçando aqui. A principal obra desse autor é Caramuru. Terceiro autor, Tomás Antônio Gonzaga. A obra mais importante é Cartas Chilenas e Marília do Dirceu. Olha só, pesquisem, é um pouco extenso, mas pesquisem e leiam 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes forem necessárias. Não lembre fazendo resumo. Eu vou gravar um curso, vou disponibilizar um curso aqui para vocês sobre um de redação e um para que vocês possam fazer resumos ali, porque enquanto vocês leem o texto, é muito importante vocês fazendo marcações, vocês ir fazendo anotações para depois lembrar de tudo certinho. E isso daqui, gente, Cartas Chilenas, Marília do Dirceu, isso daí cai demais, demais, demais. Então vocês precisam saber, vocês precisam ler, tá? Quarto, autor, inclusive patrono da cadeira número 37 da Academia Brasileira de Letras, é Boccagi. Boccagi. E o último autor ali, considerado um autor pré-romântico, é o Basílio da Gama, que escreve Uruguai, tá bom? Então esses são os principais autores da época do arcadismo, autores que são burgueses e que formaram ali a Inconfidência Mineira. Bom, mas não é só isso daí não, tá, gente? Tem outras coisas também dentro desses autores que é importante vocês saberem, que os poetas da época, eles adquiriam, né, pseudônimos pastoris. O que é pseudônimo? Quando a gente faz uma obra e assina com outro nome. Nós não assinamos com o nosso nome, assinamos com outro, tá? Isso daí é pseudônimo. E eles é diferente do Fernando Pessoa, que depois nós vamos falar dele, quando a gente chegar no modernismo. Nós estamos falando de pseudônimos pastoris na época do arcadismo. Então eles
Porque eles queriam, assim, assinar as obras deles, eles queriam escrever como camponeses, como os pastores, porque é isso que fazia eles felizes, era o campo que fazia eles felizes. Então, eles queriam assinar como camponeses, como pastores, para os caras ficarem felizes. Bom, e aí, com o Basílio da Gama, o índio vai ter uma figura romana, uma figura, aliás, greco-romana, tá? Que é isso daí também, nós vamos discutir em um outro momento. Não é tão... não convém tanto, nesse momento, discorrermos muito acerca disso. Mas olha lá, lembra do Carpe Diem? O Carpe Diem também está presente aqui no arcadismo, só que no arcadismo, ó, no barroco, o Carpe Diem está disposto assim, ó, aproveite intensamente porque vai acabar, não é? Agora, no barroco, no arcadismo, desculpa, agora no arcadismo, o Carpe Diem está descrito da seguinte maneira: não importa se vai acabar, aproveite o dia como se não houvesse amanhã. Por isso que a galera era feliz. A galera Arcade, eles viviam assim, simples e felizes, assim, maravilhosamente bem. Pessoal, então olha só. Não esqueçam de estudar, façam um resumo e nos veremos na próxima aula agora sobre o romantismo, com primeira, segunda e terceira geração. Tá bom? Até a próxima aula.